Olá, caríssimos irmãos e irmãs que acompanham nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook Vivendo com Jesus. Sejam bem-vindos a mais um encontro, Momento com Jesus, aprendendo com o Espírito Emmanuel. Então, vamos só relembrar que o Emmanuel é um dos irmãos superiores da nossa crosta terrestre, que vem nos ensinar, pela mão do Chico, o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus. E no encontro de hoje ele diz assim: viver pela fé, mas o justo viverá pela fé. Paulo aos Romanos. Então esta é uma carta de Paulo aos Romanos em que Emmanuel pegou o trecho do Evangelho e agora vai nos explicar. Vamos tentar entender o que é o justo viver pela fé. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Então vamos no primeiro parágrafo, Emmanuel vai nos dizendo assim: o justo. Vamos entender ao longo desse encontro de hoje quem é o justo, o que é a fé. O justo é nós, são as pessoas que praticam o bem, essas são as justas. Então todo aquele que se esforça pelo bem, essa é uma pessoa justa, e esse viverá pela fé. Agora vamos entender o que é essa fé. Não poucos aprendizes interpretam erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então nós temos Emmanuel explicando para nós que supuseram entender, ou seja, alguém interpretou errado, ou um grupo de pessoas interpretou errado, que viver pela fé era seguir rigorosamente cerimônias exteriores. Então vejam bem, ele errou pensando que viver pela fé era apenas seguir cerimônias religiosas e não ir praticar aquilo que você aprendeu de bom. Ou seja, nem às vezes no seu próprio centro religioso você praticar o bem. Entendem? Então, viver pela fé. Começamos a entender o que é viver pela fé. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar as simbologias sectárias, indicaria a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Então vejam bem, nesse parágrafo, Emmanuel, ele não está dizendo que aquele que está vivendo em harmonia nos templos religiosos, como os sacerdotes, não estão errados. Ele não está dizendo isso. Eles não estão errados. Eles estão corretos, porque eles estão ensinando a fé. Mas ele faz uma vírgula dizendo assim, coloca um ponto dizendo assim, mas nem sempre vemos bons ritualistas. Tá? Nem sempre aquele que está lá vivendo na parte religiosa é um bom ritualista. E ele diz assim, antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Então aqui, Emmanuel já nos coloca o que é viver pela fé. É você ir lá, frequentar o seu centro religioso e, quando sair de fora do seu centro religioso, você continuar exercitando a fé que você tem em Deus naquele momento, naquele trabalho, no momento que você está conversando com algum amigo, amiga, desconhecido. Então é você tirar aquele ensinamento do sacerdócio, da igreja, do centro espírita, do expositor espírita, do dirigente, ou você tirar aquela informação do pastor, de outras denominações que existem, e então levar isso para fora da sua igreja ou fora do seu centro religioso, assim que ele chama, centro religioso. Tirar de lá e levar para fora. Então aí sim você vai estar exercitando a sua fé. Ou você estará, ou melhor dizendo, vivendo a sua fé. Vamos lá.
Olha só o que ele fala nesse parágrafo. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. Viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás no céu. Então ele será sempre. Então ele será sempre fiel aos desígnios de Deus, na igreja, fora da igreja. Seu templo religioso, fora do seu templo religioso. Então sempre. Os dias agora ele começa a nos dar algumas recomendações. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Isso é uma pergunta. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Para a gente fechar o nosso encontro de hoje, Emmanuel, ele tem nos trazido a importância da prática do bem, porque a prática do bem é viver a fé. É diante das dificuldades que ele nos trouxe nessas últimas perguntas, ter compreensão, ter fé em saber que nada é por acaso e que tudo tem um planejamento de Deus em nossa vida. Muitas vezes nós perdemos a nossa fé, na verdade a gente abala a nossa fé, não é que nós perdemos, diante de uma dificuldade. Podendo ser uma dificuldade em que um amigo de trabalho te coloca numa situação ruim, ou fere aquilo que você pensa, que você é bom, por exemplo, né? Você pensa que você é bom no negócio, mas a pessoa fere isso dizendo que você não é tão bom. Então você fica ferido. Ou muitas vezes, naquele momento em que você está em casa, você faz tudo por aquela pessoa, muitas vezes, e a pessoa não te valoriza. A pessoa não consegue entender, enxergar aquilo que você está fazendo, só vê o erro. E a gente acaba ficando estressado, acaba ficando abalado com aquilo e acaba perdendo aquele senso de fé e deixa que a ira entre nós. Esse encontro de hoje, Emmanuel nos diz assim, se você quer viver a sua fé, tenha paciência e tenha disciplina mental, equilíbrio, para que você possa viver e tenha compreensão. E fé, viver a fé, é dizer assim, eu creio em Deus e eu sei que Ele é o Todo-Poderoso, o sabedor de tudo, e que Ele não ia fazer comigo nada que eu não merecesse, porque Ele é o meu Pai, ou é a minha mãe, Ele é alguém que cuida de mim. Então quem cuida jamais vai deixar você sofrer. Muitas vezes, meus amigos, o sofrimento ele vem da nossa própria ignorância interior, de não aceitar aquela condição. E Emmanuel, nesse encontro de hoje, ele vem nos dizer o seguinte, acalma-te, observa, veja aquilo que você está passando, tenha equilíbrio e viva o bem. É isso que ele vem nos trazer. E assim nós terminamos o nosso encontro, o momento com Jesus de hoje. E que a paz de nosso Senhor Jesus com vocês esteja hoje e sempre. Até o próximo encontro. Forte abraço, até mais.